Então, vamos lá. Você começa? Não, só um minutinho. Ah, É você. porque eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então É, se tenho tiver tempo o aqui. link também, eu Então, posso vamos lá. compartilhar. Eu posso compartilhar também, porque tem gente que elas estão com dificuldade no acesso. Não, tudo bem, você agora vai apresentar, não é? Então, Sim. assim, quando a pessoa se inscreve, ela recebe o link via e-mail. Então, se houve algum Uhum. problema, a pessoa se inscreve novamente que vai receber. Mas tem Pronto. o link do YouTube, eu vou passar para vocês também, tá certo? Então, assim, vocês vão conhecer agora a primeira palestrante desse evento, que é Edinalva. Ela é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, análise do comportamento aplicada, é especialista em educação infantil e suas tecnologias e pedagoga. Então, Edinalva Guimarães. Ela vai tratar do tema inovação e inclusão na neuropsicopedagogia, estratégias eficazes para intervenção precoce. Ela tem um trabalho muito bonito, né? Conheça o Instagram dela, que é Edinalva Psicopedagoga. E ela faz um trabalho assim, pelo que eu, né, pesquisei, um trabalho com famílias, com crianças, principalmente, né, com foco na neuropsicopedagogia precoce. E ela pode falar um pouquinho sobre isso e iniciar sua palestra. Então, muito bem, seja bem-vinda, muito obrigada, né, por estar aqui conosco. Então, agora é sua vez. Ah, obrigada. Eu fico lisonjeada com esse convite e espero poder contribuir muito na vida de todos vocês. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, um slide. Será que seria possível compartilhar a tela? Pode, você pode compartilhar. É mesmo. Tá certo. Então, vamos lá. É, Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Coloca aqui, vamos Sim, interagir, trocar informações, tá? Eu sou bem assim receptiva também. Se tiver alguma pergunta, eu posso responder também no final. Eu acredito que fica até melhor também, né? Para isso, poder a gente dar continuidade aqui no nosso objetivo. Confere, Geisa? isso. Pronto, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. O objetivo aqui dessa apresentação, eu acredito que vocês, a maioria aqui, deixa eu saber quem é estudante aqui que está fazendo neuropsicopedagogia e quem aí já trabalha na área de avaliação e intervenção como neuropsicopedagogo. Só para eu poder ter uma noção e conforme o que vocês irão me dizer, a gente trabalhar em cima da realidade de vocês também. Quem aqui já vem atuando, fazendo o seu trabalho de avaliação e intervenção psicopedagógica? Alguém? Pode colocar aí também, gente, no chat, tem uma mensagem aí que vocês podem interagir, tá? Fica até melhor. Geisa, qualquer coisa você pode sinalizar para mim? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida? Certo. As perguntas ficam ao final. Ao final da sua apresentação, é que nós vamos ver o tempo das perguntas, né, e quais são as perguntas, porque vem a sequência das apresentações. Tá bem? Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Então, vamos lá. Eu sou Edinalva Guimarães, como foi apresentado brevemente, né? Quem eu sou, o que eu faço. Atualmente, eu não vou ficar lendo, eu vou ficar falando, então, quem quiser tirar print, ficar lendo, ok, seria até viável. Prestar atenção no que eu irei falar e fazer algumas anotações e pode tirar print também. Então, atualmente, eu trabalho com avaliação, intervenção psicopedagógica e neuropsicopedagógica. O meu público atualmente hoje é bebê e criança. Eu escolhi essa área de bebê e criança porque eu vejo que seria a base, né, para a gente dar continuidade, sendo que eu faço também avaliação em adolescente. Então, cada vez mais a demanda ela vem crescendo para a gente fazer essa avaliação
de forma profissional, um olhar clínico, investigador, e falta muito profissionais qualificados para que tenham esse conhecimento, esse respaldo, essa prática mesmo clínica, fazendo essa avaliação e depois dando continuidade na intervenção. Além de eu ser pedagoga também, eu venho desenvolvendo trabalho com os pais de orientar e os professores também que precisam muito desse suporte. Vamos trabalhar um pouquinho falando sobre inovação e inclusão neuropsicopedagógica. São estratégias eficazes para a intervenção precoce. Como seria isso, né? Afinal, o que é a intervenção na neuropsicopedagogia? Quando falamos de uma intervenção clínica, a forma da gente fazer o passo a passo, aquele percurso que a gente precisa ter como conhecimento, como base, não só a teoria, mas a prática também, como é que podemos conhecer essa intervenção para fazer um plano de ação para essa criança? Tudo começa na avaliação, e essa avaliação que vai dar aquele resultado na intervenção. Então, trazendo aqui esse conhecimento teórico para vocês, a intervenção na neuropsicopedagogia, ela é um conjunto. Como seria esse conjunto? É um conjunto de estratégia que precisa da prática baseada em evidências, não é o achismo. Não é você achar porque eu vi no Google, vi no YouTube, minha colega fez. Não, não é por aí. É uma forma de você identificar o que de fato seria o seu paciente, conhecer o seu paciente. Com a avaliação que você fez no seu paciente, você precisa dar continuidade na sua intervenção. E a intervenção precisa de quê? Desse conhecimento e de estratégias eficazes que você precisa inovar, envolver e se conectar. Então, aqui vem trazer exatamente essa abordagem de você entender sobre os transtornos também de aprendizagem, como você, enquanto profissional, precisa ter esses conhecimentos para poder consolidar mais ainda a sua intervenção. Aqui, vamos conhecer um pouquinho, eu trouxe alguns exemplos para a gente compreender melhor. Não é tão aprofundado, mas a gente vai poder vivenciar esses componentes na intervenção neuropsicopedagógica. O plano de intervenção personalizado, ou seja, como seria isso? Não adianta você querer fazer, hoje eu vou trabalhar com o meu paciente a atenção. Eu sei que ele ainda precisa trabalhar essa memória de curto prazo, ele fica muito disperso, então eu vou trabalhar com quebra-cabeça. Não, aí você está trazendo um achismo. Com base em que você vai trazer esse tipo de atividade? Será que, de fato, essa atividade ela tem objetivo? Ela tem aquele inicial da sua avaliação? Qual foi o plano inicial da sua avaliação? Então, você investigou, você verificou que, de fato, o seu paciente precisava de uma intervenção mais aprofundada. E aí, cadê esse plano personalizado? No plano personalizado, você vai trazer o que, de fato, o seu paciente precisa. Ele precisa trabalhar o quê? É o controle inibitório, é a atenção, é a memória, seria o que especificamente? Então, conforme na avaliação que você fez, você vai fazer essa personalização com um planejamento para poder individualizar. Não adianta você trazer uma proposta de intervenção para João e para Maria ser igual. Não funciona, não pode ser, não é dessa forma, e por isso que estamos aqui exatamente para compartilhar e dividir esse conhecimento com todos os profissionais da área da neuropsicopedagogia e da psicopedagogia que fazem também esse tipo de trabalho de intervenção e avaliação. Eu não vou ficar lendo, como eu já informei, então vocês irão fazer a leitura e vamos dar continuidade aqui nas explicações. Vamos ter também aqui, deixa eu verificar, a estimulação cognitiva. Vamos imaginar que você já identificou o seu paciente e aí você fez esse plano personalizado para o seu paciente. O que de fato você precisa trazer nessa intervenção com o seu paciente? A estimulação cognitiva. Estimular o que na área cognitiva? Porque é importante estimular essa área cognitiva. Qual seria o objetivo de estimular? Será que você fez uma avaliação em um bebê? Esse bebê apresenta uma dificuldade, um atraso nessa área cognitiva? Aí você vai para a intervenção. Nessa intervenção, você vai utilizar o que com o bebê? Você vai utilizar o que com uma criança? Você vai utilizar qual recurso com um adolescente? Ou até com um adulto, se for também o seu
objetivo de fazer avaliação e intervenção com o público já diferenciado. Então, quando você fala sobre um plano de intervenção focado exatamente nos componentes que você traz, a estimulação cognitiva, você precisa fazer essa forma de lidar com o ensino-aprendizagem, facilitando com que a criança ela tenha um raciocínio lógico, clínico, objetivo, trabalhando essa percepção, essa velocidade, ou seja, é uma forma de você sempre registrar tudo o que vem acontecendo conforme o que você observou do seu paciente a curto, médio e longo prazo. Então, aqui nessa estimulação cognitiva, foi possível observar que o seu paciente, ele está tendo desenvolvimento, então você coloca como algo positivo, vai sempre pontuando e trazendo os avanços aí do seu paciente. Quando a gente fala de apoio nos componentes de intervenções, é interessante a gente ter em mente, ter clareza das técnicas, dos métodos também, que é da neuropsicologia, da pedagogia, envolvendo também esse processo de aprendizagem, que ele vai incluir essa abordagem. Então, são abordagens que a gente precisa ter, que é não só o acadêmico também, mas entre a introdução que a gente precisa se adequar a esse paciente, a esse aluno também, porque a gente precisa identificar como é ele lá com o professor, a gente precisa ter também esse suporte com o professor, precisa escutar do professor, a gente precisa escutar também das pessoas envolvidas na vida desse paciente, seja tio, tia, avô, mãe, pai, enfim, a gente precisa ter exatamente o apoio de forma global como um todo. E quando a gente fala sobre o desenvolvimento socioemocional na intervenção neuropsicopedagógica, a gente precisa compreender e entender como é esse meu paciente quando ele se frustra, quando ele perde algo, quando ele quer as coisas e você fala, agora não é o momento, é depois. Lembra do nosso combinado? Só que ele não tem esse controle inibitório para poder controlar essas emoções. Então, ele quer para já, ele quer agora, aí ele pode gritar, ele pode querer jogar as coisas no chão. E como é que devemos ter a consciência de manter a calma para poder também passar essa paz, essa leveza nessa intervenção para o nosso paciente? A gente precisa ter essa inteligência emocional e também identificar como é que esse meu paciente, ele vem se controlar nesses momentos, ele vem se acalmar, se regular nesses momentos que ele não consegue. Então, é muito importante a gente utilizar estratégias empatia, podemos trabalhar de forma lúdica, envolver também o sensorial, pode ser gelatina, massinha de modelar, aquele saquinho Ziploc, que você aperta aquele saquinho de bolha também, ou seja, conhece o paciente, quando você conhece o paciente, você vai envolver ele no socioemocional, utilizando exatamente os objetos, as ferramentas que esse paciente, ele se identifica, ele gosta. Então, o objetivo é exatamente esse. Coloca sempre em mente, eu conheço meu paciente, o que é que ele gosta? O que é que ele não gosta? O que é que esse meu paciente ele se frustra? O que é que ele fica irritado? Porque quando você tem um mapeamento do seu paciente, quem de fato é ele, você se conecta com o seu paciente. Então, se eu sei que o meu paciente, ele gosta de dado, ele gosta de número, eu vou envolver também esse momento que ele gosta de algo, eu posso também fazer essa mediação no socioemocional com o meu paciente. Tudo é forma da gente se conectar e conhecer. Vamos ter também um treinamento de habilidades funcionais. Como seria isso? São dificuldades, cada caso é um caso, certo? Mas, assim, nas intervenções, a gente pode incluir treinamento de habilidades práticas, né? Como seria uma estratégia, uma brincadeira, um faz de conta, uma forma da gente utilizar para a criança também se comunicar, se expressar, deixar ela trazer também essa autonomia, essa tomada de decisão. E aí a gente envolve o quê? Uma atividade mais leve, mais dinâmica, favorecendo exatamente essa troca, essa leveza. Tudo é com base no que a criança apresenta para você. Então, você conhecendo, você percebendo, você vai dar continuidade nesses componentes que eu estou trazendo aqui para vocês. Por isso que é importante trazer exatamente esse conhecimento aprofundado do seu paciente. Vamos ter também um trabalho colaborativo. A intervenção envolve os pais e os professores, como eu já tinha dito anteriormente.
Se você não tem a troca com os pais, se você não fala como foi a sessão, o que de fato aquele paciente apresentou naquele momento, como você fez, como os pais também podem dar continuidade em casa ali. Olhe só, mãe, olhe só, pai, olhe só, responsável. Tenta trabalhar hoje com um brinquedo, envolva ele na rotina no dia a dia. Como pegar o brinquedo, guardar, como colocar, ajudar a tirar as coisas da mesa, se não for de vidro, se não for de quebrar, depende da idade também. Ou seja, exatamente proporcionando para que essa criança ela seja vista e acolhida por todos os envolvidos que tem a interação e a socialização com ela, porque não adianta só você fazer na clínica. Quer dizer que só fica na clínica? Não adianta. E nosso objetivo não é esse, é dar continuidade. O uso das tecnologias assistivas também. Então, como seria isso? Ferramentas tecnológicas que venham auxiliar esse processo. O nosso objetivo é facilitar mais ainda. Então, a gente pode também orientar os familiares para que envolva essa criança na tecnologia, envolvendo a parte pedagógica. Se você percebe que ela tem dificuldade em sequência de ritmo, de número, a gente pode envolver o pedagógico facilitando com que a tecnologia seja a seu favor, não só algo eletrônico, mas também trazendo uma exposição, uma ida ao teatro, uma ida ao museu, ou seja, orientando os familiares como envolver esse paciente para o conhecimento global, não engessando, não deixando ele só naquela caixinha conduzida a fazer só aquilo. Não, é ampliar exatamente esse conhecimento, é o que a gente quer, é o que a gente pretende, e o que a gente vai conseguir, porque a gente precisa exatamente potencializar e levar esse nosso conhecimento. Então, aqui no acompanhamento, a gente precisa ajustar o plano. Então, se eu percebi que o meu plano de intervenção eu fiz a curto, médio e longo prazo. A curto prazo foi para eu perceber que a gente precisava trabalhar interpretação de texto, ou leitura, ou percepção visual, o sensorial, controle inibitório. E eu percebi que o meu paciente já adquiriu conhecimento, já conseguiu. O que é que eu irei fazer agora? Eu vou ajustar o meu planejamento. Então, eu preciso facilitar e adaptar o que de fato agora ele precisa melhorar. Então, cada vez mais, eu posso utilizar o mesmo recurso, gente, tá? Então, a situação não é você ficar comprando e gastando dinheiro com materiais. Por exemplo, se você trabalha com um dado e foi adquirida essa habilidade da criança entender que aqui é a forma geométrica, que aqui é um dado, ele tem 6 lados, a gente pode potencializar esse mesmo recurso com outra habilidade que a gente quer que essa criança ela venha adquirir. Então, eu vou ajustar o meu plano de intervenção exatamente para potencializar o desenvolvimento do meu paciente. Vamos ter aqui, eu trouxe um objetivo para a gente ter clareza na intervenção. Então, quais seriam esses objetivos na intervenção psicopedagógica? Promover a aprendizagem, desenvolver essas habilidades, apoiar a inclusão. Então, isso tudo faz parte exatamente do nosso objetivo de curto, médio e longo prazo. Se eu perceber, se eu estou percebendo que esse meu paciente, ele vem adquirindo, ele vem evoluindo, eu sempre preciso da devolutiva para a família e principalmente também para os professores, que é muito importante ter essa troca. Eu acredito que quando a gente trabalha em grupo, multidisciplinar, todo mundo ajudando todo mundo, isso facilita mais ainda o nosso trabalho terapêutico. Então, nosso objetivo é exatamente esse: facilitar a vida desse nosso paciente e facilitar a vida também dos pais e dos professores. Agora, a gente vai aprender um pouquinho o que é inovar na intervenção. Ou seja, o que seria inovar? Inovar seria o quê? Falamos sobre o que seria fazer essa intervenção e agora vamos trazer uma inovação na intervenção. Quando falamos da inovação na neuropsicopedagogia, a gente precisa ter clareza e sair fora da caixinha e tentar utilizar recursos que a gente acha que nunca vai servir. E sempre perceber qualquer coisa, por exemplo, essa caneta aqui, ela pode sim ser um recurso terapêutico na minha intervenção. Eu estou inovando, eu estou ampliando, eu estou utilizando uma criatividade. E eu posso favorecer também ao meu paciente, fazer com que ele dê possibilidades daquele recurso para a gente inovar, criar, recriar. Isso é muito legal, fica leve, fica gostoso, fica prazeroso.
essa intervenção que é inovadora. A gente precisa exatamente contextualizar isso. Inovar não é você comprar vários materiais, vários brinquedos. Ao contrário, inovar é você entender como é que funciona aquele simples objeto para você agregar mais ainda na vida do seu paciente. O conhecimento, seja motor, seja cognitivo. Então, a gente precisa trabalhar isso também, tá? Então, aqui nessa personalização, individualização do atendimento, quando a gente fala sobre inovar, a gente vai criar intervenções que sejam que adaptadas, que venham facilitar. Eu não posso trazer uma inovação, uma tecnologia, uma criatividade para João, que tem uma alta habilidade, ele é superdotado em matemática, ele sabe fazer contagem bem rápido, ele tem um raciocínio veloz. Trazendo esse plano de intervenção inovador criativo de João, eu não posso trazer para Pedro, porque são habilidades diferentes, competências diferentes, realidade diferente. O que a gente precisa ter clareza e objetivo é exatamente, eu vou inovar para o meu paciente A e vou inovar também para o meu paciente B. Não vou trazer o mesmo plano de intervenção inovador para ambos. Eu vou sim potencializar e melhorar, utilizar estratégias. Então, eu vou adaptar. Se eu sei que o meu paciente que tem altas habilidades, que tem um raciocínio lógico para matemática, sabe contar, e o meu outro paciente, ele ainda está no processo do reconhecimento de números, de quantidade, de fazer seriamento, enfim, eu vou trabalhar com ele em outro nível. Qual é o nível que eu preciso trabalhar com ele? Eu vou adaptar exatamente essa inovação, essa essa intervenção para ele, colocando o mesmo objeto, mas com propostas diferentes. Então, se eu quero trabalhar altas habilidades, um raciocínio lógico veloz, com o meu paciente que já está já avançado, com o meu outro paciente eu posso trabalhar o mesmo recurso, mas de uma forma diferenciada, adaptando a realidade daquele meu paciente. E isso é incluir. Inclusão é exatamente isso, e você se conectar com o seu paciente. Então, aqui vamos aprender um pouquinho exatamente essas ferramentas na utilização de tecnologias assistivas e digitais, como falamos na parte de intervenção. Você precisa conhecer um pouquinho das ferramentas tecnológicas, porque quando você orienta os pais e os professores sobre como adaptar determinados recursos para potencializar o desenvolvimento do seu paciente, você precisa ter autonomia do que você está falando. Você precisa saber o que de fato você está falando. Então, você vai orientar, vai trazer jogos, vai trazer. Tem vários sites de jogos, de brincadeiras, inclusive eu faço muito isso quando eu faço orientação e supervisão para os profissionais da área de psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Então, a forma da gente orientar tanto os professores como também os pais, é a gente compreender e entender o que de fato é, para que serve, qual a funcionalidade. E aqui vamos trazer intervenção baseada em evidência científica, ou seja, como seria isso? Eu vou inovar com base em quê? Em quem? A gente precisa ter em mente fundamentos, pesquisas científicas que trazem exatamente o resultado daquilo. Então, é comprovado, é cientificamente, informa que tem resultados? Se tem resultados, a gente vai adequar. A gente vai começar a iniciar esse processo também junto com a família, dando continuidade. Porque não adianta você levar o paciente para a clínica, para o seu espaço terapêutico, e você querer ficar só mostrando o tablet, ficando em vídeos. Tem criança que ela tem muito apego, ela tem uma rotina sobre o eletrônico, ela quer ficar só no eletrônico. Como é que a gente vai desconstruir aí para que no momento terapêutico a gente venha a ter o nosso combinado e a forma da criança compreender que ela vai ter, mas não lá, não naquele momento. É uma comunicação e trazendo combinados mesmo, e um diálogo. E se for uma criança que ela é não verbal, ela não consegue se comunicar, utilizar imagens. Então, a gente precisa exatamente favorecer com que essa tecnologia ela não seja só o eletrônico, porque tecnologia é tudo aquilo que evolui, que vai avançando. Então, a gente pode utilizar várias formas para captar e envolver essa criança ao nosso favor, tá? Abordagem multidisciplinar. Então, é muito importante, cada vez mais, a gente ter parceria, conversar com os outros profissionais. Quem são os outros profissionais que atendem esse meu paciente? É fono, é TO, é psicólogo, é neurologista, pediatra,
Quem são? É a professora da banca? Eu preciso escutar, eu preciso saber. Até porque eu preciso identificar como é o comportamento adaptativo, como é a socialização, como é essa interação desse meu paciente com as outras pessoas, como é a evolução também dele em cada ambiente terapêutico. Porque se eu não tenho esse conhecimento, eu só fico na minha caixa e não compartilho com outras pessoas, isso desfavorece o nosso trabalho, porque a gente acaba não também ajudando os outros profissionais. E a gente quer isso, a gente quer ajudar, a gente quer agregar mais ainda esse conhecimento. Então, essa abordagem multidisciplinar, ela traz uma inovação também na nossa abordagem da neuropsicopedagogia para trazer inovação e clareza. As metodologias ativas no ensino-aprendizagem, isso vai facilitar mais ainda os jogos educativos que a gente já trouxe no tópico anterior. Então, isso envolve mais ainda essa criança. Então, quando você conhece, que você percebe o que ela gosta, e você sabe que aquele recurso tecnológico pode favorecer um comportamento que você quer, uma habilidade específica no que você quer, isso vai agregar mais ainda. A integração de abordagens neurocientíficas. Então, a gente precisa estudar, precisa ter conhecimento, precisamos também ter profissionais para poder ter uma supervisão, uma orientação. A faculdade, ela ensina, mas não ensina o que deveria ensinar, que é a prática. Então, a gente aprende muito com a prática, por mais que vocês tenham, né, de forma geral, estágio. Quando você está ali em vários casos, estudo de caso, você vê, você se depara, quando você está na realidade, na sua clínica, no seu atendimento, trocando informações com outros profissionais também, a sua forma de direcionar uma avaliação, uma intervenção é diferente. Ela muda, você muda de visão, você vai ter outro olhar, porque você vai trazer ali uma realidade do que de fato é o conhecimento que você adquiriu na faculdade e o que de fato você está vivenciando e vai casar. Porque tudo se casa, tudo tem conexão, tudo tem exatamente esse link, tudo é aprendizagem. Então, a gente vai trabalhar exatamente potencializando essas capacidades cognitivas, motora, o desenvolvimento da criança quando ela passa por cada fase de aprendizagem. Então, a gente percebe que as oportunidades das conexões neuronais, ela vai adquirindo em cada desenvolvimento. Se a gente não potencializar naquela janela de oportunidade, naquele momento, ela vai adquirir depois, vai, mas vai apresentar dificuldade. Igual a gente, né? Igual a nós adultos. A gente pode apresentar alguma dificuldade para aprender inglês, para aprender fazer algum curso específico, seja lá de tricô, ou enfim, a gente vai apresentar essa dificuldade, até porque pelas crenças que a gente passou, por tudo que a gente passou lá atrás, então a gente acaba tendo esse tipo de comportamento que a gente construiu, aquela mentalidade que a gente acha que tem que ser daquela forma e que a gente nunca vai desconstruir aquele conhecimento. Ao contrário, nosso cérebro, ele tem uma potência gigantesca que a gente pode sim reprogramar. Eu sugiro até vocês estudarem sobre programação neurolinguística. É um tipo de abordagem que a gente vai tentar trazer também comportamentos nas avaliações e intervenções para que o comportamento dessa criança, desse nosso paciente, ele seja ali observado e conforme a nossa observação, a gente possa dar uma continuidade na avaliação e intervenção de forma individualizada, tá? Inclusão de estratégias e uma forma da gente trabalhar também respiração, socioemocional, mindfulness também é uma forma da gente regular nossas emoções. Então, como é que a gente regula a nossa respiração? Como é que a gente explica isso para a criança? Para ela se acalmar, para ela trabalhar o socioemocional dela, as emoções dela, o que ela está sentindo com aquele sentimento, com alguma coisa que ela não gostou, o porquê que ela se sentiu assim. Uma estratégia é a criança expressar em forma de desenho. Então, se você perceber que o seu paciente chegou na clínica daquele jeito, desregulado, tenta acalmar, incorpora uma prática de respiração, de leveza, de relaxamento, coloca musiquinha instrumental. Música instrumental, cientificamente, tem pesquisas, artigos que falam que a música instrumental, principalmente Beethoven, Mozart, enfim, entre outros clássicos também, isso favorece muito, deixa a criança calminha. Claro que se a criança não tem um hábito, provavelmente ela pode não gostar, mas tudo é você manter uma rotina para ter
um gosto musical adaptativo. A gente precisa adaptar exatamente não só a criança, mas a gente também. Então, comece por você, tenta colocar música instrumental em casa, quando você for tomar banho, porque é um preparo que você vai fazendo com você enquanto profissional. Porque se você faz enquanto profissional com você, você se percebe, você se vê naquela situação, você sente o que de fato foi para você. Então, você tem uma noção como é aquilo. Então, tudo que você for fazer com o seu paciente, você precisa também fazer com você. Então, a gente pode fazer aqui o exercício agora de respiração. Como é que eu utilizo a prática de respiração para a gente se acalmar? A gente faz movimentos assim, ó. Vocês podem fazer também para vocês se perceberem. Então, a gente pode fazer 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ó. Ou seja, quando for respirar, levanta as mãozinhas. Quando for liberar o ar, a gente desce as mãozinhas lentamente. A gente pode utilizar a estratégia para a criança coloque a mão no coração, coloque a mão na barriga, coloque a mão aqui na boca, porque ela vai respirar e depois vai soprar. Então, ela vai sentir também esse assopro, o calor que também vai ter na mãozinha dela. Isso é inovação, é você inovar, é você perceber, é você trazer exatamente o contexto para a sua intervenção neuropsicopedagógica. E aqui vamos falar também sobre a colaboração da família, envolvendo exatamente, fez a intervenção, orientou a família, dando continuidade também em outros momentos da intervenção. Pergunte como foi, se deu certo aquele feedback, aquela orientação, e aí, pai, e aí, mãe, fala o nome, que é muito importante a gente conversar com as pessoas, falando o nome da criança, fala o nome dos pais, fala o nome dos responsáveis também, tá? Então, esse feedback, ele é um feedback que a gente precisa ter clareza de como você vai orientar. Então, se você quer que João, ele tenha continuidade naquela atividade em casa, você vai trazer uma clareza para a família, seja objetivo e não tente utilizar palavras acadêmicas, palavras difíceis. Tenta utilizar, olha a mãe fala o nome da mãe. Olha, Maria, hoje eu fiz essa abordagem. Hoje eu brinquei com o João. João desenvolveu muito bem, mas é possível. Seria possível você dar continuidade em casa? Tenta utilizar assim em casa. Vamos trabalhar hoje sobre o comportamento dele. O que foi que ele fez? O que foi que ele fez que você não gostou? Como é que a gente pode trabalhar esse comportamento que você não gostou, porque não foi legal? Como é que a gente pode trabalhar o comportamento adaptativo em casa, nas coisas que ele faz no dia a dia? Esse comportamento agressivo, esse comportamento que ele quer jogar tudo no chão. Então, você vai orientar especificamente, gradualmente. Então, hoje você vai fazer uma orientação sobre esse comportamento. Em outro momento, você vai trazer uma orientação sobre outra coisa. Não tente trazer tudo de vez, porque os pais podem não compreender e não fazer nada. Então, tenta utilizar uma de cada vez. Quando eles forem adquirindo esse conhecimento, como é, a gente vai envolvendo a outra orientação. E sempre pergunte: como você fez? Como ele trouxe de resposta? Ele foi bem? Ele correspondeu como? Fala para mim como foi. Então, é interessante sempre ter essa comunicação com a família, essa escuta ativa. Escuta ativa é você escutar. Escuta a família, olha o que a família vai falar, o que ela vai trazer de dor, que está ali angustiando ela, tá? Para você trazer uma orientação especificamente sobre aquilo. Não é que a família vai fazer o seu dever, o seu trabalho. Não existe isso. Tira essa mentalidade da cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Você vai orientar a família para que essa família dê continuidade exatamente no que você quer que essa criança venha evoluir. Então, se você quer que ela venha evoluir em comportamento ou em raciocínio lógico, em tomada de decisões, em adquirir um conhecimento pedagógico de letras, de números, de cores, de formas, sobre controlar as emoções, o socioemocional, você precisa orientar essa família para que eles entendam como é e como dar continuidade. Seja objetivo, simples e de forma leve, tá? Então, incentive sempre essa autonomia, foi o que a gente falou, a criatividade. Quando a criança, tanto na sua clínica como também em casa, a criança fala: olha, eu fiz isso com mamãe, com papai, eu fiz isso na escola. Escute a criança, tenha uma escuta ativa, isso é muito importante na nossa intervenção. Estamos inovando a nossa intervenção. Você escuta, você observa.
Observe ela, fica olhando, fica escutando, olha o que ela vai trazer de elementos, porque é uma forma de você se conectar e você vai trazer o que de fato você quer trazer na abordagem para trazer o desenvolvimento que você quer que ela venha adquirir. Então, se hoje a criança, ela chegou falando que ficou chateada porque ela queria o dinossauro, ela queria levar o dinossauro para a clínica e a mamãe não deixou, e ela chega lá falando que não quer fazer nada, o que você vai fazer? Você vai escutar. Estamos trabalhando também o socioemocional, tudo tem ligação. Então, a nossa forma de trazer exatamente essa abordagem é favorecer exatamente isso, tá? Eu vou ser breve porque o nosso tempo é curto. Dando continuidade aqui, a gente precisa ter clareza sobre os exemplos de inovação e intervenção. Então, a gente aqui vai ter um resumo do que eu já trouxe aqui também, objetivo da inovação na neuropsicopedagogia, a gente precisa se qualificar, procurar sempre como adaptar esses recursos, melhorar mais o nosso comportamento, a nossa prática neuropsicopedagógica, promover exatamente esse ensino-aprendizagem de forma terapêutica, saudável, leve, estimulando sempre o desenvolvimento dessa criança, conforme o que a gente entende e sabe sobre o desenvolvimento dessa criança. E aqui agora a gente vai trazer o que é incluir na intervenção para a gente finalizar. O que de fato seria incluir nessa intervenção neuropsicopedagógica, né? Sabemos que cada vez mais, tanto escola como os espaços clínicos, ele vem crescendo a busca para profissionais poder fazer avaliação e intervenção com essas crianças, seja bebê, adolescente, adulto, idoso, criança, enfim. Então, a gente precisa ter o conhecimento que, de fato, é crianças atípicas, o que, de fato, seria criança neurodivergente. Altas habilidades, superdotação, ela está inserida em crianças neurodivergentes? Não, não está. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para que não possa passar informação errada para os pais e para outras pessoas também, tá? Então, aqui a gente precisa ter na inclusão essa acessibilidade. Como seria isso? Como é a sua clínica? Como é o seu espaço? Quem são os pacientes neurodivergentes ou com determinada deficiência também? Tem alguém que é deficiente visual, auditivo? Não tem? Você tem conhecimento em Libras, em Braille? Como é o seu conhecimento sobre inclusão? Seu conhecimento é aprofundado sobre o comportamento adaptativo, sobre trabalhar com imagens, sempre mostrando seu paciente, ele é autista não verbal, como é que você vai se comunicar com a criança que ela apresenta essas dificuldades? Então, a gente precisa exatamente ter esse olhar, essa leveza e também buscar esse conhecimento para que a nossa intervenção seja de forma inclusiva. Incluir não é só incluir, brincar e acabou, não. É ter o conhecimento para poder acolher, proteger essa criança e mostrar. Aqui você tem conhecimento, aqui você tem amparato, e aqui você se sente segura no espaço. A gente precisa disso. Essa adaptação e flexibilização nada mais é que uma forma da gente envolver, participar, trabalhar, promovendo adaptações, métodos, estratégias. Isso tudo inclui, gente, uma forma da gente ter esse conhecimento validado. Então, a gente precisa aprofundar cada vez mais na nossa área. Essa valorização também da diversidade. Então, como é que a gente vê hoje essa valorização? Será que as pessoas ela vêm de fato agregando esses valores na neuropsicopedagogia e de forma geral, na educação como um todo? Quem são essas pessoas que conhece, que sabe? Será que tem pessoas da sua família, do vínculo dos seus familiares, que conhece sobre crianças neuroatípicas, crianças atípicas, crianças divergentes, crianças que precisam exatamente do nosso acolhimento, do nosso suporte, do nosso conhecimento? Então, a gente precisa repensar exatamente nessa prática clínica neuropsicopedagógica. E a formação profissional é muito importante, a gente buscar esse conhecimento, cada vez mais a gente precisa saber também, de forma geral, sobre os professores, a gente precisa incluir, e se a gente não incluir nesse processo como um todo, a gente vai ser excluído, é o que a gente não quer. O símbolo do girassol, tem o símbolo do infinito, tem o símbolo do quebra-cabeça, a gente precisa identificar, diferenciar o que é cada um. Então, quebra-cabeça todo mundo já sabe o que é autismo, girassol é um símbolo que traz algo específico que a pessoa ali tem, o infinito é algo que a criança tem neurologicamente, então a gente precisa entender, compreender, para poder trabalhar essa autoconfiança do nosso profissionalismo, porque não adianta só chegar com um brinquedinho, fazer a nossa intervenção e acabou. Não, não é por aí. Tem um livro que eu quero fazer sugestão
já esse livro aqui. Quem conhece, fala eu. Quem não conhece, vocês podem adquirir. É um livro muito bom que eu recomendo para todo mundo. Ele vem trazer práticas neuropsicopedagógicas, favorecendo aqui para a neuropsicopedagogia no nosso Brasil, né? A psicopedagogia, e ele traz também essa abordagem da neuropsicopedagogia, porque é uma forma da gente trabalhar essa abordagem de avaliação e intervenção. De Nádia Bolsa, não sei se vocês conhecem, tá? Então, a participação também da família, da comunidade, todos envolvidos. Vocês perceberam que tudo se encaixa quando eu falo de intervenção, de inovação e de inclusão. Tudo tem o mesmo objetivo, início, meio e fim. O plano A, ele vai para o plano B, se eu sei traçar, mapear o que de fato, quem é a criança, o que ela sabe, o que ela precisa, e como posso potencializar mais ainda esse ensino-aprendizagem nas minhas práticas neuropsicopedagógicas, tá? Então, sempre promovendo essas habilidades sociais de convivência também. A gente precisa sempre incluir, promover, trabalhar essa forma de interagir, conviver mesmo nesse nosso objetivo, nesse foco e trazendo essas resoluções e também trazendo orientações para todos os envolvidos, que isso é mais importante, né? A prevenção também de barreira de discriminação, a gente precisa trabalhar essa mentalidade, nossa particularmente, né? E de todos os profissionais. Então, como seria essa prevenção e trabalhar essas barreiras? Porque muitas pessoas, ela acaba tendo esse preconceito, né? Essa rejeição. Então, a gente precisa favorecer mais ainda com que nós, educadores, profissionais, precisamos estar abertos para uma escutativa, para escutar o nosso colega. Não é que ninguém é mais que ninguém, todo mundo aqui de crescer, de evoluir. Então, quando a gente tem uma escutativa, até uma troca com o nosso colega, né? A gente não pode falar, nossa, o seu paciente fez isso, você trouxe essa abordagem, nossa, eu não faria isso. Não, a gente respeitar também o próximo, saber acolher o nosso colega. Porque tem colegas também que a gente não sabe da realidade. Então, a gente precisa escutar para depois não machucar esse colega sem querer. Não só o colega como um todo, tá? Então, o objetivo da inclusão na neuropsicopedagogia é exatamente o que eu falei, o que vocês estão vendo aí, que eu não gosto de ficar lendo, eu gosto de trazer a minha prática, eu sou bem objetiva, eu sou bem dinâmica, então o nosso objetivo aqui é agregar e trazer esse conhecimento que vocês precisam ter e tem que buscar fora, tem que buscar constantemente, busque todos os dias, estude todos os dias, tá? Ensino colaborativo também é uma forma da gente ter essa prática inclusiva, gente. Então, o currículo flexível, como seria isso? Tecnologia assistiva, são todos os exemplos de práticas que a gente precisa ter para poder entender, para poder aplicar também. Porque quando você entende, você sabe aplicar e você sabe orientar e ensinar outras pessoas também. Foi um prazer, foi uma honra. Eu fico muito feliz, tá, por esse convite. Eu espero que eu tenha agregado aqui, contribuído um pouquinho, porque o tempo é curto, mas eu sei que caso alguém tenha dúvida também, enfim, pode mandar. Mas eu estou aberta para escutar vocês. Alguma coisa que eu falei que alguém achou que não foi tão interessante, também pode orientar, porque a escutativa é isso. Somos profissionais que estamos em busca de conhecimento e se conectar com outros profissionais para poder potencializar a nossa área neuropsicopedagógica. Fica aqui minha gratidão e meu carinho por todos vocês.